Boa tarde a todos. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado aos meus colegas aqui que vai compartilhar comigo essa discussão. A ideia nossa hoje de fazer essa atualização em VNI na COVID-19, relembrar vocês nesse sentido que isso foi uma busca que a gente fez na literatura, né? No início da pandemia, pouco se tinha conhecimento sobre a terapia, e quase passado de um ano, na verdade, a gente viu aí que muitos artigos saíram nesse contexto. Então a gente aqui não vai trazer uma mensagem de opinião pessoal, de uma opinião da ResMed, é o que a gente trouxe aí de compilado de tudo que a literatura tem apresentado ultimamente sobre o assunto. Então, vamos passar aqui. Oi, você passou a tela para mim. Então, inicialmente, vou declarar aqui o nosso conflito de interesse, né, com todos nós aqui somos gerentes regionais da ResMed Brasil. Ok, então, nossa agenda de hoje, nós vamos falar rapidamente sobre o cenário atual, falaremos um pouco sobre ventilação invasiva e não invasiva, uma atualização, que é o contexto da aula, para quem e quando a gente aplicar essas terapias, como em relação a máscaras, equipamentos, falar um pouco sobre proteção da equipe, discutir os pontos finais e o resumo da aula. Bom, então, cenário atual Brasil, isso acredito que não seja novidade para todos, isso tem sido capa de matéria de jornais e imprensa o tempo todo. Então, assim, o Brasil ultrapassou as 300 mil mortes, né? Então, no dia 6, a última atualização que a gente teve em torno de 336 mortes, 336 mil mortes, né, no país. E o estudo, né, que saiu agora, recente, no Lancet, mostrou essa caracterização das primeiras 250 mil hospitalizações e admissões hospitalares por Covid-19 no Brasil. Então, foi feito essa análise, e aí a gente traz interessante, né, como que o Brasil performou nessas primeiras 250 mil internações. Aqui nessa tabela, ele faz assim uma comparação por regiões do Brasil, então depois, para quem quiser interesse para saber como que cada região, a gente traz aqui uma média Brasil, para ficar mais claro, que aqui é só para a gente entender que, assim, a mortalidade em UTI, ela estava aqui nessas primeiras 250 mil, ela já era uma mortalidade alta, em torno de 55%, e aqui a gente viu que a ventilação não invasiva, ela foi bastante aplicada quando se falava de suporte respiratório. Então, 23% das internações usaram ventilação mecânica invasiva, e 49% dessas internações, o paciente teve suporte respiratório não invasivo. E aí a gente vê a mortalidade hospitalar em geral no início, né, isso bateu os 38%. Foram as primeiras 250 mil internações. E aí quando a gente pega esse trabalho do benchmark sobre as UTIs brasileiras, foram os primeiros números que nos deixou bastante assustado agora no início do ano, onde mostra, né, a mortalidade hospitalar, né, primeiro aqui, né, a questão das ventilação mecânica de não invasiva e ventilação mecânica invasiva, óbvio que a gente está falando de UTI, mas então a gente percebe que aqui os 30%, mesmo o paciente na UTI, ele tem realizado a ventilação não invasiva, e, óbvio, a ventilação invasiva mais predominante na UTI, e quando a gente está falando de pacientes de mortalidade, esse estudo aqui já mostrou nas primeiras 250 mil, 72%. E aí esses números, como vão saindo mais trabalhos, e por último, os dados mais atuais mostrando que 80% dos pacientes intubados por Covid-19 morreram no Brasil em 2020. Então, sim, esse é um número extremamente alto, né, muito expressivo, então os desfechos estão sendo muito ruins, e aí por isso que a gente porque a maioria das pessoas tiveram que ser capacitada durante o processo de pandemia, né? Então, assim, as pessoas não tinham conhecimento prévio, infelizmente, muitas tiveram que aprender durante o processo.
Então, assim, depois desse tempo, o que a gente consegue aprender através desses números para a gente melhorar essa performance que o Brasil tem tido em relação às terapias respiratórias, né? Então, aí é mostrando que a cada 8, a cada 10 pacientes entubados morre por Covid. E aí mostra associado, né, as questões do colapso aí em relação à falta de oxigênio, a falta de recursos humanos, isso tem sido bastante difundido também na imprensa. Você olha aí essa foto, ela é bastante característica, o tanto de leitos para um profissional acompanhando. Então, será que a gente consegue identificar que uma única situação pode ser avaliada como causa de desfecho? Então, a gente traz isso para uma reflexão que, na verdade, existe uma escassez de recursos muito grande. O Brasil é um país muito grande, complexo, diverso, né, com diferentes regiões, tem diferentes recursos. Então, a gente vê que existiu aí a falta de ventiladores no início, a falta de leitos, agora a falta de oxigênio, a falta de medicamentos sedativos está vindo bastante alto também, e a falta de recursos humanos. Então, aqui o que a gente quer discutir, depois a gente avaliar todos esses artigos, esses protocolos que as associações têm trago, né? A gente traz aí a Sobrafir, colocando os protocolos de ventilação não invasiva, da própria AMIB. A gente não está aqui querendo trazer as melhores práticas adaptadas. Assim, a gente quer trazer para vocês o que a gente consegue entender e extrair para esse cenário de pandemia, uma vez que a gente tem esse tanto de escassez de recursos que uma hora uma coisa, outra hora outra, e a gente precisa trabalhar nessa lógica com um único objetivo aqui, mudar os desfechos clínicos e melhorar essa condição dos números atuais do Brasil. Então, a gente traz aí, né, vamos passar a palavra para o Rui para falar um pouco dessas atualizações que a gente discutiu aí nesses últimos meses analisando. Valeu, Rui, você. Obrigado, Laerte. Então, acho que como o Laerte comentou, a gente está vivendo um cenário de guerra e de escassez de recursos, né? É claro que a ventilação mecânica invasiva, ela tem o seu papel, não é o nosso intuito aqui falar que os pacientes não devem ser entubados, e tanto que ela tem o seu papel, que a ventilação mecânica invasiva, ela ainda é a principal causa de internação na UTI, né? Mas o que a gente tem visto é que, pela escassez de leitos de UTI, o que está havendo é uma expansão e adaptação de alas para funcionarem como UTIs nos outros setores do hospital. Outro ponto importante que a literatura e a nossa experiência tem mostrado, né, ou conversando com os colegas da linha de frente, é que a expertise do profissional também é importante nesse processo. A gente vai ver mais para frente, nos próximos slides, que durante a intubação, ele é o momento onde você tem o maior risco de contaminação da equipe. De maneira geral, o que essas referências aqui trazem que você deve começar a pensar no suporte ventilatório, né, e aqui no caso, suporte ventilatório invasivo, né, uma PF abaixo de 200 ou uma queda significativa na oxigenação, o paciente apresentando sinais clínicos de desconforto respiratório moderado a grave, né, com uma frequência respiratória acima de 30, o marco parece ser em torno de 25 a 30, né, e gasometria com alterações importantes, mostrando aqui uma acidose importante significando também uma falha ventilatória. Como o Laerte já comentou, a mortalidade dos pacientes intubados, né, ele chega até a 80% dos pacientes. E aí, o que no início do ano passado, no início da pandemia, se falava em intubação precoce para diminuir a mortalidade ou como causa aí de tratamento padrão, os trabalhos subsequentes, e conforme a gente foi aprendendo com o manejo da pandemia, a não invasiva, que outrora já tinha um papel importante em outras enfermidades, tanto na terapia intensiva quanto fora dela, a não invasiva passa a ter um papel essencial no manejo desses pacientes com insuficiência respiratória. Então, aqui a gente traz alguns exemplos de artigos, vocês vejam que tem
um monte de artigos, né, incluindo esse último, que é uma subanálise do Hope, onde a não invasiva, ela passa, seja ela por CPAP ou por binível, passa a ser a primeira opção para os pacientes com insuficiência respiratória, né? Então, dentro desse contexto, o que todos esses trabalhos citados aí no slide anterior, o que eles comentam? Bom, primeiro existia uma escassez de ventilador mecânico. E aí, quando você tinha uma escassez de ventilação mecânica invasiva, você faz o quê? Você usava a não invasiva. E eles começaram a ter uma experiência maior com a não invasiva. E, de fato, conforme a gente foi aprendendo com a enfermidade, conforme os trabalhos foram saindo e as experiências foram sendo compartilhadas, a boa indicação, então, agora não mais a intubação precoce, e sim a não invasiva precoce, diminui a necessidade de intubação de 60% até, em alguns casos, aquela subanálise do Hope, de 84%. Ou seja, aqui, o paciente que apresentou o menor sinal de desconforto respiratório, a gente vai ver isso nos próximos slides, e você já poderia entrar com uma não invasiva para tratar essa insuficiência respiratória leve, para melhorar a oxigenação, diminuir a taquipneia, melhora do padrão ventilatório e não deixar esse paciente fadigar. O CPAP, aqui de maneira geral, mas o CPAP também diminui a necessidade de intubação, em torno de 60%. E um outro ponto que a gente vai comentar é o uso da posição prona associada ao uso da não invasiva. Ou seja, as pessoas têm chamado isso de posição prona vigil, né, onde o paciente fica pronado, e isso melhora ainda mais a oxigenação desses pacientes. Um outro ponto importante, da onde veio essa atualização, né, e talvez o risco também da contaminação da equipe, é que existia um medo muito grande da não invasiva, da contaminação, né, de você formar aerossol, e você fazer com que esse aerossol vindo da não invasiva, ela pudesse contaminar toda aí, ou os outros pacientes, ou a equipe. Então, acho que alguns 2 pontos, na verdade, 3 pontos importantes, os estudos que foram feitos de bancada mostram que a não invasiva, ela não faz aerossol, ela faz gotículas, né? Então, ela faz gotas, e pelo peso da gotícula, a dispersão dela é menor, né? Claro que existe ainda a ideia do leito, né, ou do quarto com pressão negativa, mas, bom, não é todo mundo que tem quarto de pressão negativa, não é todo mundo que tem janela para deixar o ambiente aberto, então o que fazer nessas condições? Lembrando que aqui são ideias baseadas na literatura em um ambiente de escassez e de guerra, como Laerte descreveu. Então, se a gente sabe que a não invasiva gera gotícula, eles começaram a rever esse grau de dispersão da não invasiva. E isso fica em torno aqui de 1 metro, mas em alguns casos menor que isso. Um outro trabalho bem interessante, ele comenta a possibilidade de você colocar na interface uma máscara cirúrgica. E essa máscara cirúrgica, ela serve como um bloqueio. Então, vejam aqui do lado direito a dispersão sem a máscara e do lado esquerdo da figura a dispersão com a máscara. Ou seja, então você tendo um paciente, mesmo com a não invasiva, que seja no sistema aberto, mas com uma máscara cirúrgica, você diminui em muito a dispersão, que já não era tão grande quanto a gente acreditava no início da pandemia, né? Então, se a gente já percebe que talvez a não invasiva possa ser a primeira opção para os pacientes com insuficiência respiratória, se a gente percebe que o medo da dispersão ele pode ser melhor controlado do que a gente estava imaginando ano passado, para quem que a gente começa a pensar e quando? Né? Então, existem vários guidelines, de novo, a gente retoma aqui a Sobrafir e a AMIB, as entidades aí de fisioterapia, sociedades de fisioterapia e médicas, elas têm atualizado esses guidelines, isso quase que semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com o tópico. Existem protocolos de hospitais de referência que vocês também podem se basear. Mas, de maneira geral,
qualquer paciente onde você tenha uma saturação, que você tenha uma necessidade maior do que 3 litros de oxigênio, quer dizer, 4 ou 5 litros de oxigênio, para manter uma saturação em torno de 92, você já começa a pensar numa não invasiva precoce. Tá? Então, lembrando, e nunca é demais comentar, que esses pacientes, o oxigênio, seja não invasiva ou a ventilação mecânica invasiva, a saturação recomendada em torno de 92. Todos são unânimes em comentar que saturações acima de 96 são prejudiciais ao paciente. Oxigênio, além de estar em escassez, é tóxico para o corpo quando em excesso. Rui, como que eu começo? Quais são os parâmetros iniciais? Bom, se eu tiver um CPAP, eu vou usar um CPAP, vou colocar aqui uma pressão em torno de 8 a 10 e vou adicionar oxigênio, e aí tem que tomar um pouco de atenção em relação ao tipo de equipamento que você está utilizando para ver como é a melhor maneira para oferecer oxigênio para manter uma saturação de 92%. Ou, se eu tiver um binível, começamos então com EPAP em torno de 8 a 10 e um IPAP ou pressão de suporte para um volume corrente em torno de 6 a 8 ml por quilo, e aqui por quilo de peso ideal. A oferta de oxigênio sempre para manter uma saturação de 92%, a gente já tinha comentado aqui em cima, e a máscara facial seria a máscara facial total, não ventilada ou sem expiração, né, ou sem respiradouro, seriam as máscaras recomendadas. Monitorização constante, então a gente coloca aqui de 30 minutos a 2 horas, a gente sabe de relatos onde isso não é possível, e de novo, fazer o que é possível. Acho que o mais importante esses pacientes precisam ser monitorados. Houve bastante perguntas a semana passada, onde, como reconhecer se o paciente não está aí passando do ponto da não invasiva, né? E a gente vai discutir isso nos próximos slides. Lembrando ainda que a oxigenação pode ser melhorada com a posição prona, já existem vários trabalhos mostrando isso. A gente vê um paciente aqui, ele está vigil, né, está alerta, mas está em posição prona, aqui com um helmet e aqui com uma máscara facial. Um outro ponto importante é como avaliar, né? Então, a gente pode ter uma escassez de ventilador mecânico, mas a gente também pode ter uma escassez de ventilador não invasivo também, né? Então, equipamentos específicos para não invasiva que estão sendo utilizados nesse momento, você também pode ter escassez devido ao alto uso desses dispositivos. Então, existe esse link, quem quiser depois eu posso mandar esse link, ele nada mais é do que uma calculadora, onde você preenche com a idade do paciente, o Glasgow, informações simples como saturação, e a FI, frequência respiratória, e ele vai te calcular qual que é a probabilidade desse paciente falhar na não invasiva. Então, no primeiro dia de uso, após a estabilização do paciente, a hora que ele estabilizou, você joga esses dados na calculadora e você vai saber se esse paciente vai falhar ou não. E pode ser um bom preditor para primeiro saber se esse paciente deve continuar ou não na não invasiva. Se ele não, vai ser um paciente que vai muito mal e você precisa intubar esse paciente ou até mesmo disponibilizar o equipamento para outro paciente que vai se beneficiar de uma maneira mais efetiva. Quando parar, né? Então, a gente comentou em relação à monitorização constante de 30 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, ou o possível, né? Observar sempre se o desconforto respiratório está mantido, então esse é o grande sinal, né? Os sinais clássicos de insuficiência respiratória, sudorese fria, batimento de asa de nariz, tiragens, piora da oxigenação, ou seja, ele não mantém a saturação e ele começa a melhorar, e a cada monitorização a gente precisa aumentar a oferta de oxigênio, são sinais de que o paciente está indo mal na ventilação não invasiva. O aumento da frequência respiratória também, então, o ponto de corte aqui é em torno de 25 a 30, dificilmente um paciente com uma frequência respiratória acima de 30, ele vai estar bem, né? Seja ele na não invasiva ou no oxigênio, ou na oxigenoterapia. O índice ROX também já tem bastante
artigo mostrando esse índice para acompanhar o paciente. Você, dentro da sua monitorização, pode ir calculando, que é um índice onde você vai dividir a frequência respiratória pela saturação e a FI ofertada pelo paciente. Você faz essa relação e índices abaixo aí de 4,8 vão indicar que esse paciente também vai indo mal na não invasiva, então comece a pensar em uma ventilação invasiva. Bom, mas de novo a gente retoma, e se eu estou num cenário de escassez, como que eu posso otimizar a tecnologia disponível? Aí vai ser uma questão da organização do seu serviço, né? Então, se você não tiver um equipamento para intubação, você vai ter que entrar em contato ou acordar com a sua equipe se vale a pena manter esse paciente não invasiva, né? Você começa a pensar em equipamentos alternativos para a ventilação mecânica invasiva. Então, a própria AMIB, ela flexibilizou o uso dos ventiladores mecânicos para esse fim, e ela recomenda, olha, tais e tais ventiladores, tendo esses pontos, mesmo não sendo ventiladores de alta gama ou tecnologia pesada, como a gente chama, eles podem ser considerados, sim, para o uso invasivo, e quem quiser, lá no site da AMIB, tem essas indicações de como flexibilizar o uso de equipamentos para ventilação mecânica invasiva. E, claro, considerar, vale a pena aguardar transferência ou a melhora do cenário. Nós já falamos, então, das indicações da não invasiva, para quem e quando, mas lembrando que a nossa indicação inicial seria o uso de máscaras não ventiladas. Então, independente da marca, que são máscaras da ResMed, mas independente da marca, todas máscaras não ventiladas têm cotovelo azul. Elas podem ter um formato, né, ou uma apresentação descartável ou reutilizável, né? E essas máscaras, você pode usar a máscara não ventilada em circuito duplo ou circuito simples com válvula ativa. Bom, mas Rui, eu tenho aqui um equipamento de ventilação não invasiva e eu tenho as minhas máscaras com respiradouros, né? Então, por isso que está enquadradinho aqui. Então, nessa condição, a gente retoma o artigo que a gente já citou. Pense na possibilidade de colocar uma máscara cirúrgica para diminuir a dispersão e, claro, redobre os cuidados com os EPIs e higienização do ambiente, né? E discuta com o seu serviço ou com seus coordenadores estratégias para otimização dos atendimentos. Em relação aos equipamentos, eu passo agora a palavra para o Vini. Vai lá, Vini. Super obrigado, Rui. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho agora dos equipamentos de primeira escolha, né, ou os ideais e o que estão disponíveis. Eu sempre penso, né, a possibilidade de iniciar com um binível, aquele que tem 2 níveis de pressão. Considere a possibilidade de utilizar equipamentos com maior monitorização dos alarmes, ou ajustes pressóricos um pouco maiores, né? Então, a ventilação não invasiva eu posso fazer até 30 centímetros de água. Então, tem equipamentos hoje para que atenda esse mercado, esse cenário. Se eu tenho a possibilidade, num cenário um pouco melhor, eu posso potencializar um equipamento que tenha bateria interna, uma configuração um pouquinho melhor, um reconhecimento do circuito para tentar otimizar a questão do filtro, do circuito, e realmente potencializar a ventilação desse paciente. E se eu tenho um padrão ouro, né, tem recursos para investir, e eu estou falando de um serviço de ponta, que tem a possibilidade de um investimento maior, considere o investimento nos equipamentos de suporte à vida, onde eu posso ter tanto ventilação de ramo único, ou o ideal para cenário de Covid-19 é uma ventilação com ramo duplo, que diminui a dispersão de partículas, tem a capacidade de configurações um pouco mais elevadas, a capacidade de calibração do próprio circuito, e o sensor, né, de FiO2 integrado ou opcional, para que eu possa mensurar essa FiO2 e calcular o PF, PaO2 sobre a FiO2 do meu paciente, entendendo quanto ele está respondendo a essa oferta do equipamento. Eu não tenho nenhum desses, né? Mas eu tenho algum outro equipamento, um CPAP para fazer ventilação não invasiva. Eu posso utilizar? Sim, né? A gente está num cenário de escassez de recursos, a falta de equipamentos é evidente, a falta de recursos para investir também acontece em vários serviços.
Então, se eu puder preferir e for uma aquisição nova, comece sempre da direita para a esquerda. Agora, se eu tenho um CPAP com pressão fixa, eu vou utilizar ele para tentar ventilar meu paciente e avaliar a resposta do paciente frente à ventilação não invasiva. Então, é sempre importante eu tentar buscar o cenário ouro, mas considere a possibilidade de ter outras alternativas para oferecer a ventilação não invasiva para o seu paciente. A partir do momento que eu tenho o meu equipamento, que eu escolhi, esse equipamento vai ser empregado no paciente, né? O que eu preciso tomar cuidado para poder ventilar meu paciente, né? Então, se eu tenho um equipamento de ramo duplo e um cenário que eu tenho apenas um filtro pela própria escassez ou dificuldade de aquisição, eu tenho um filtro HME, que vai ser colocado antes da máscara, e aí que toda a exalação do paciente, ou 99,99%, vai ficar retida nesse filtro, e eu vou diminuir essa dispersão de partículas para o ambiente e para o próprio equipamento que pode ser utilizado num paciente posterior. Se eu tenho a possibilidade, o cenário melhor, considere, né, a utilização tanto do filtro HME quanto do filtro antibacteriano na saída do equipamento, na válvula exalatória, para que eu possa tanto reter essas partículas da exalação do paciente, assim como proteger ainda mais o equipamento, o profissional, o ambiente dessa dispersão, colocando um filtro antibacteriano na saída do meu equipamento. Agora, se eu tenho um cenário fantástico, padrão ouro, onde eu considero que é melhor para o meu paciente e para a minha equipe, eu usaria 2 filtros antibacterianos, um na saída e um na exalação do equipamento, e um filtro HME antes da máscara, porque aqui eu retenho todas as partículas e consigo proteger meu equipamento também da retenção dessas partículas exaladas pelo paciente. Esse é o cenário ideal, e lembre de novo, né, a nota atrás aqui, considere a possibilidade de equipamentos com reconhecimento de circuito para ajudar a eliminar o impacto da imposição dessa resistência e o sequestro de volumes que pode acontecer pela presença de filtros e outros acessórios colocados no espaço morto, no circuito do paciente, alterando essa ventilação. Então, sempre considere, se possível, a possibilidade de circuitos, de equipamentos com reconhecimento de circuitos. Eu tenho um equipamento que ele só tem o circuito passivo, né, ou o circuito com linha única, linha inspiratória, e a válvula exalatória está no próprio circuito, ou eu tenho uma válvula exalatória com uma linha de pressão e fluxo, né? Então, nesse cenário, se o meu cenário só permite um filtro HME, coloque sempre depois da válvula exalatória e antes da máscara, para que toda a partícula exalada pelo paciente, ou 99,99%, seja absorvida por esse filtro, e depois o que vai sair pela válvula exalatória fique a menos chance de contágio para a equipe, para as pessoas em volta do paciente, e que minimize essa dispersão. Se eu tiver a possibilidade de 2 filtros, né, o filtro antibacteriano e o filtro HME, considere a utilização, sim. Eu vou ampliar vou minimizar essa dispersão de partícula, ampliando a segurança de todos envolvidos, colocando o filtro antibacteriano na linha inspiratória, no início dessa linha inspiratória, no ramo distal do paciente, e o filtro HME entre a máscara e depois da válvula exalatória, com a retenção dessas partículas também antes do ar ser exalado para o ambiente, e aí eu minimizo essa dispersão de partículas. E agora, se eu tenho um equipamento com um circuito simples, né, e com aquela fuga intencional, essa fuga precisa, o filtro HME precisa estar depois da fuga, para que realmente também aconteça essa retenção ou essa minimização de dispersão de partículas, tá? E se eu tenho um cenário melhor, utilização de um filtro antibacteriano no ramo distal ou na saída do equipamento, e o filtro HME sempre depois dessa fuga intencional dessa válvula, para que realmente eu proteja todos os envolvidos no ambiente. E, de novo, a lembrança que, se eu puder escolher, cenário ouro, um equipamento que faça o reconhecimento de circuito para manter volumes e evitar essa resistência imposta que possa alterar a ventilação do meu paciente. Se eu tenho um equipamento que ele é ramo simples,
ele não tem a válvula exalatória, ele não tem ramo duplo, como eu vou utilizar ou considerar a utilização dos filtros, né? Então, o filtro antibacteriano na saída do equipamento e o filtro HME lá depois da válvula exalatória ou da fuga intencional antes da máscara do paciente. E lembre-se de tentar sempre avaliar a possibilidade de reconhecimento de circuito, e se eu tenho um equipamento simples, avaliar a configuração desse equipamento para que ele possa fazer a leitura do filtro antibacteriano e evitar esse sequestro imposto pela resistência desses filtros no equipamento do paciente. A partir do momento que eu já escolhi meu equipamento, eu já coloquei o filtro e eu estou seguro para utilizar a ventilação não invasiva, eu vou suplementar O2 para esse paciente. Considere os equipamentos que têm um pino de encaixe na parte posterior, para que a oxigenação possa ser oferecida de uma forma melhor ou mais fidedigna para o paciente. E se eu tenho um equipamento que não tem essa possibilidade, precisa da inclusão do acessório do porta-oxigênio, e lembre-se, esse porta-oxigênio vai sempre no ramo distal do paciente, ou na saída, após o filtro antibacteriano, para que esse O2 entrando não fique próximo à válvula exalatória ou à fuga intencional do paciente, e que eu não tenha um sequestro, uma alteração dessa ventilação, e que esse oxigênio acompanhe o fluxo para ser entregue da melhor forma possível ao nosso paciente. Então, de novo, eu tenho um equipamento, eu estou um binível, eu vou colocar, ou um CPAP, eu vou colocar o oxigênio, eu coloco o porta-oxigênio lá no equipamento, depois vem todo o circuito, e aí eu vou ter uma máscara ventilada ou uma porta exalatória na parte proximal do paciente, longe do porta-oxigênio, para que possa ventilar esse paciente. Coloquei a ventilação não invasiva, né? Escolhi meu equipamento, coloquei o porta-oxigênio, coloquei os filtros, a minha equipe está protegida, né? E como é que eu faço para proteger minha equipe para que possa usar a ventilação não invasiva? Então, a recomendação contra essa disseminação, para ampliar a segurança e evitar contágio, são os usos de todos os acessórios, né? Para que possa realmente proteger os profissionais e familiares envolvidos nessa assistência, principalmente, preferencialmente, a máscara N95, recurso de proteção ocular indispensável nessas situações, e a ventilação não invasiva, ela pode sim ter uma dispersão de partícula, ela vai ter, então, de novo, o cenário ouro, tentar o ramo duplo, se eu não tenho ramo duplo, o ramo simples, ele pode aumentar o risco dessa dispersão de partículas, e por isso o uso de EPIs é extremamente ou indispensável na utilização dessa técnica. Mas eu lembro, né, teve um paper publicado agora no Lancet, que mostra, né, se eu for comparar, se eu não vou usar a ventilação não invasiva porque isso expõe os meus profissionais, mas se o meu paciente piora, ele vai ser submetido a uma intubação orotraqueal, a intubação traqueal, ela traz muito mais risco de dispersão e contágio do que a ventilação não invasiva. Então, tomando todos os cuidados, é uma técnica recomendável, sim. Ele atende dispersão de partículas, mas eu minimizo isso tomando todos esses cuidados que a gente trouxe ao longo desse webinar. Finalizando, né, e os últimos 2 slides, vale destacar, e eu lembro vocês, que a gente está longe de uma resolução breve desse cenário, né, e a gente tem uma própria publicação mostrando isso, e eu considero lá embaixo, quando a gente pega o Brasil, que provavelmente no final de 2022 eu vou ter toda ou maior ampliação dessa imunização da população brasileira. Então esse cenário realmente é preocupante, e os serviços que ainda não investiram, não se organizaram com protocolo, com os equipamentos, com equipe treinada, com ajustes, com filtros, com EPIs, façam isso quanto antes, porque estamos longe de uma resolução desse cenário, e a tendência é que a gente continue mantendo pacientes graves e precisando de alternativas viáveis e seguras para continuar dando uma assistência desejável. E para quem ainda não antecipou o futuro, né, a gente viu recente essa recomendação, ou essa publicação, que a Frente Nacionais de Prefeitos sugeriu ao Ministério da Saúde medidas de ampliação de atendimento domiciliar para pacientes com Covid, liberando os leitos hospitalares. Então, de novo, tanto a home care privada como os SADs, os Serviços Melhor em Casa do Brasil, quanto os próprios profissionais autônomos que atuam em casa, viu um aumento da demanda acontecer significativamente nos últimos meses,
E acreditamos que hoje nossos hospitais estão com superlotações, vários desses hospitais têm uma lotação acima de 100% da sua capacidade, e esses pacientes eles vão sair em determinado momento precisando de cuidados. Então, antecipando decisões, né, a reabilitação cardiopulmonar, a continuidade da oxigenoterapia, a continuidade da ventilação não invasiva, ela é um cenário real que está batendo a nossa porta e ela vem com uma alternativa desejável para que a gente possa oferecer cada vez mais leitos hospitalares disponíveis para os nossos pacientes, nesse ano que ainda promete um cenário difícil, provavelmente no próximo ano também. Tá? Então, a ventilação não invasiva e a oxigenoterapia domiciliar prolongada, né, a oxigenoterapia ODP prolongada, facilita a deshospitalização precoce, sim. E a gente tem visto, né, por exemplo, o programa Melhor em Casa de Uberlândia, Minas Gerais, com pacientes que foram deshospitalizados e mantém a ventilação mecânica, de forma invasiva, pela própria consequência da polineuropatia do doente crítico, pela própria doença de base, ou pela deshospitalização precoce, a continuidade, a possibilidade do desmame domiciliar da ventilação desses pacientes, de forma invasiva ou de forma não invasiva. Para isso, o telemonitoramento, que a gente tem tecnologia para isso hoje, né, ele vem para auxiliar. Então, eu deshospitalizo precocemente o paciente, eu avalio os índices remotamente, minimizando as visitas presenciais, conseguindo ampliar o meu rol de procedimentos remoto, atendendo uma quantidade maior de pacientes e oferecendo um serviço diferencial. Isso é um cenário que a gente precisa prever e está cada vez mais capacitado e preparado para poder assumir. Tá? E como mensagem final, para encerrar, a gente traz as recomendações faladas nessa aula, né, que as recomendações estão mudando com uma velocidade muito rápida. Mantenha-se informado com fontes confiáveis, períodos indexados, guidelines de associações como a MIB e a Sobrafir e o próprio Ministério da Saúde. Considere a ventilação não invasiva no tratamento de pacientes com COVID, porém, a adequada seleção do paciente e monitorização é extremamente importante nesse contexto. Eu, de novo, lembro que foi falado nesse webinar, nós não estamos falando ventilação não invasiva para todo mundo, tem a hora de interromper e considerar a intubação. E nem estamos falando também de não considerar não invasiva, né? Então, o 8 e o 80, ele coloca o paciente em risco. A ventilação não invasiva, ela é sim uma alternativa viável no tratamento desses pacientes, mas eu preciso saber quando isso falhou e eu vou considerar a intubação desse paciente de forma precoce, responsável e segura. E as recomendações de boas práticas orientadas nessa aula estão relacionadas ao cenário atual de pandemia. E a gente está buscando uma alternativa para auxiliar os pacientes e profissionais na linha de frente. Não tem equipamentos pneumáticos para todo mundo. Se puder investir, tenha parte dos equipamentos pneumáticos, mas parte dos equipamentos que vão possibilitar a deshospitalização e a continuidade desse serviço depois no próprio domicílio. E as recomendações de boas práticas, elas mostram que a gente precisa cada vez mais se capacitar. E para resumir, tudo que a gente falou nessa aula, ou quem entrou para o final e falar qual que é a mensagem importante dessa aula, a gente considera esse slide como o mais importante. Né? A ventilação não invasiva, ela pode ser usada nos pacientes com insuficiência respiratória, sim. Tá? Diversos equipamentos podem auxiliar nessa modalidade de forma efetiva, então não tem o certo ou errado, tem o que o seu recurso oferece e como eu vou adaptar ele para atender meus pacientes. Os ajustes iniciais, eu tenho só CPAP, de 8 centímetros, igual ou maior que 8 centímetros, com O2, FO2 para saturação acima de 92, ou binível com PEP, ou PIP de 8 a 10, e PAP pressão suporte para manter o volume corrente menor que 8 ml. Considero desejável 6 ml quilo para os meus pacientes. E, de novo, O2, FO2 para manter a saturação acima de 92%. Monitorização constante, 30 minutos no mínimo, né? Monitorização desses pacientes, de sinais clínicos, frequência respiratória e conforto ou resposta do paciente a essa técnica utilizada. Em caso de piora do quadro, né, ou não reversão da hipoxemia, considere a ventilação mecânica invasiva. Essas são as referências que a gente busca, uma das referências que a gente trouxe nessa apresentação, como a Sobrafir, a MIB, a Organização Mundial de Saúde, e a gente lembra, né, que a PubMed, todos os artigos que trazem informações sobre Covid, eles estão gratuitamente liberados
para acesso dos profissionais para buscarem cada vez mais atualizar dessas informações. Lembre de baixar nos celulares o nosso app Catálogo, ResMed Catálogo, tanto no App Store quanto no Google Maps. Aqui tem todas as informações relevantes de equipamentos, webinars que a gente apresentaram, informações de máscaras. É super importante na hora do sufoco ou na hora de aquisição de equipamentos. Na dúvida, tem todas as informações. Então, de novo, app ResMed Catálogo é um guia extremamente importante, gratuito, para que possa ser baixado no celular de vocês. De novo, a ResMed vai trazer as aulas e os webinars, estão todos inseridos na nossa plataforma no YouTube, ResMed Latam. Não deixe de entrar, fazer sua inscrição e acompanhar. Então, essa aula vai ser editada, em breve estará disponível para todos que quiserem compartilhar ou ouvirem novamente dentro da ResMed Latam no YouTube. E, por último, e para finalizar, a gente passa para as perguntas em breve. Aqui estão todos os contatos, os e-mails dos nossos gerentes comerciais regionais. O Bruno, na região Norte e Nordeste, o Laerte, na região Centro-Oeste, o Rui Pires, na região Sudeste, e eu estou como responsável na região Sul. Fiquem à vontade, em qualquer dúvida, casos de dúvidas com o equipamento, perguntas da própria aula, fiquem à vontade para mandar e-mails para a gente poder ajudá-los.